Nós estamos no capítulo número 9. E relembrando um pouquinho do que se passou, professor, ao seu pedido, vou fazer essa pequena retrospectiva, relembrando um pouquinho do que se passou no capítulo 8. Nós falamos sobre os 40 anos no deserto, falamos sobre as aflições, sobre as vezes que, entre aspas, nós testamos ao Senhor e fomos testados em nossa fé, durante aquele caminho de peregrinação que está totalmente conectado à parte do processo que nós encontraremos nessa continuidade. Lembrando que nós falamos sobre a teologia da prosperidade e nós falamos que, na realidade, aqui a Torá, ela assegura uma série de bênçãos para que possam ser cumpridas mediante a nossa dedicação, a nossa vontade de cumprir com a justiça divina. Existe uma frase, vamos ver se eu consigo me lembrar, do espírito Aniceto. O Haroldo sempre traz essa frase, quando ele nos diz que a todo aquele que se dedica ao bem está reservado o melhor em sua vida por parte da espiritualidade. Não é promessa de amizade, é garantia do Senhor. Algo nesse sentido. Eu errei a frase, mas é algo nesse sentido. Uhum. Então, nós entendemos que aqui a ideia não é simplesmente uma terra que seria herdada, onde nós encontraremos as benesses materiais, mas muito pelo contrário, a conexão com o divino faria com que aquela terra se tornasse fonte provedora de toda forma de emanação daquilo que é configurado através das vinhas, do figo, da romã, da cevada, da azeitona e assim por diante. O Álvaro caiu. Mas enquanto ele retorna, eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas que esse capítulo 9 eu achei muito interessante, algumas colocações, ele falou que até o versículo 7 ele já tinha falado, né? E é muito interessante porque esse capítulo ele começa com o Shema Israel, que é escuta Israel, que é um dos preceitos da oração diária do povo judeu. O Álvaro voltou. Então, nós estávamos falando que traz toda essa ideia de uma abundância que seria fornecida, mas não no sentido dos muitos materiais, mas no sentido de toda uma transformação e os atributos nascentes que nos fazem compreender o mundo material como uma escada de ascensão, onde tudo nos serve de instrumento de caridade e de evolução. Só que é muito interessante que todos nós poderíamos, diante de qualquer forma de obra bem concluída ou bem executada, nos tornar, vamos assim dizer, um pouco orgulhosos. Então, diz aqui, nunca se esqueça que foi o Senhor teu Deus que te tirou da casa do Egito. Se não fosse por Deus, nós ainda seríamos escravos. Que foi Deus que nos levou pelo deserto, onde haviam cobras, serpentes... Qual é o versículo aí que tu está lendo? Qual é o versículo? 8:11. Eu ainda estou na recapitulação. Sim. Certo. 8:14. Que então, foi Deus que nos encaminhou por essa jornada. Que Deus que fez com que a água nascesse da rocha dura, ou seja, da rocha dura do nosso coração. É Deus quem faz brotar a água, que tudo isso está condicionado a um pacto, mas que não, aí já entrando no comecinho do capítulo 9, mas que nós não venhamos a nos considerar pessoas virtuosas, pessoas que estão na condição de
receber tudo isso pelo bem que nós fazemos. Mas aqui ele é bem incisivo o texto, quando Moisés diz que não foi por conta da retidão dos nossos corações que nós temos a palavra, a oportunidade de adentrar essa terra. Mas essas nações ao entorno foram expulsas por perversidade delas. E o texto, mais uma vez, enfatiza: não foi por causa da retidão ou da integridade do seu coração. É por causa da perversidade das nações. Aqui é muito importante, porque eu até comentei no último estudo, professor, às vezes a gente pode achar que nós somos especiais, fomos escolhidos para estar na doutrina espírita, fomos escolhidos por sermos especiais. Especiais todos somos por obter a centelha divina, mas geralmente nós vivemos mediante uma rebeldia um tanto quanto incisiva nos nossos corações. Nós estamos no Espiritismo, sem sombra de dúvidas, por misericórdia divina. Isso não desqualifica o nosso valor espiritual, mas isso nos assevera. Toda obra deve ser edificada na rocha da humildade, porque sem a humildade nós não seremos capazes de concluir. E aqui entra, professor, na razão de estar sendo dito isso. Capítulo 9, versículo 7, onde nós encerramos a live. Não se esqueça de quanto você irritou a Deus no deserto. Se enfureceu com vocês, Deus, e quis destruí-los. Quando eu subi para receber as tábuas de pedra que Deus fez para vocês, eu demorei na montanha 40 dias e 40 noites. Deus me deu 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que Deus disse de dentro do fogo no dia da Assembleia. Eu vou fazer uma pausa, professor. Vou fazer uma pausa, porque aqui tem algumas questões, algumas palavras interessantes. Eu tenho um amigo que certa feita se encontrava em uma reunião de efeitos, com um médium de efeitos físicos presente, e fora ali do centro tinha um vaso. O vaso pesava 200 quilos. A sala estava completamente fechada, trancada, completamente no escuro. Todas as pessoas foram revistadas antes de entrar na sala. A sala encontrava-se com apenas pessoas assim conhecidas e não tinha outra forma de entrar naquela sala senão por aquela porta. E o vaso que estava fora do centro, de 200 quilos, ao final da reunião, quando se acendeu a luz, estava no centro da sala. Foi um efeito físico com um médium de altíssima potência, Aqui, o texto diz que as tábuas da lei foram escritas com o dedo de Deus. No livro dos médiuns, quando trata sobre essa expressão, diz que o dedo de Deus poderia ser o ectoplasma do médium Moisés. E aqui ele traz uma informação interessante, que é a ideia, a certeza de que foi primeiro ecoado a fala, os 10 mandamentos vieram primeiramente a ser ouvidos pelo povo de Israel, e aqui a parte mística da Torá, no melhor sentido da palavra, a parte mais profunda da Torá, vai dizer que todas as almas de todos os judeus ali se encontravam. E eu costumo dizer isso de forma diferente, que todos os espíritos do mundo ouviram essa voz. Uma revelação significa a mudança do inconsciente coletivo, ou seja, mesmo aqueles espíritos encarnados, mesmo os mais rebeldes, mesmo os que
se fizeram surdos, ouviram a voz da consciência e passaram a se organizar em torno de leis, em torno de regras. E aqui nós encontramos dentre essas regras. O fogo aqui descrito, nós poderíamos compreender como efeitos físicos, materializações luminosas. Sem sombra de dúvidas, nós temos a certeza de que Moisés, como médium extraordinário, chamado por Emmanuel de médium extraordinário, nós temos a certeza de que poderia proporcionar. Eu estou falando não de um médium ao nível de Moisés, que realizou o transporte através da sua doação de ectoplasma de um vaso de 200 quilos. Se essas tábuas foram materializadas ou não, se as luzes e o fogo descrito e a fumaça eram ectoplasma e os efeitos luminosos ou não, eu não posso assegurar. Mas o que eu posso assegurar é que, sem sombra de dúvidas, isso é completamente possível e permissível pela doutrina espírita. Aqui diz Moisés que ele fica 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber. Seria impossível sobreviver. Alguém, o professor pode falar melhor do que eu, como sendo da área da saúde, 40 dias sem água. Isso é tudo a ideia de um estado de êxtase e de um desligamento do mundo para que ele pudesse se condicionar através de tantas preces para receber esse momento. Professor, eu ainda não vou adentrar no bezerro de ouro, mas o senhor quer comentar até aqui alguma coisa? Quero, Álvaro. Eu tenho descoberto coisas interessantes. Esse capítulo 9, ele começa com o Shema Israel, né? Você já observou isso? Lá no original. É muito curioso. Pode ver que o primeiro versículo é Shema Israel. Agora tem uma coisa ainda nesse primeiro versículo que me chamou a atenção, que ele diz assim: Shema Israel, Atá Oved Hayom, você passa agora para o Jordão, não é isso? É no sentido de que eles estavam se preparando para atravessar o Jordão para entrar na Terra Prometida, não é? E eu achei uma curiosidade aqui, no texto original, se você ler o capítulo 44, versículo 6 do profeta Isaías, ele fala lá que Deus é o princípio, Anirishon Ve'aharon, Deus é o princípio e Deus é o fim. Jesus diz lá no Apocalipse que ele é o alfa e o ômega. Isso é metaforizando, ou de uma forma metafórica, a mesma coisa que Isaías fala de Deus lá no capítulo 44. E lá no primeiro versículo do Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, você sabe que se a gente, nessa frase, a gente tirar na quarta letra, Bereshit bara Elohim et, se você tirar esse et, você vai ver que a frase vai ser traduzida do mesmo jeito. Bereshit bara Elohim hashamayim ve'et haaretz. Esse et não é traduzido. Aí você tem o Aleph e tem o Tav, o princípio e o fim, como diz Isaías 44. E o alfa e o ômega, como diz Jesus no Apocalipse. Não é tão complexo de entender, porque a gente vai ver que aqui, no versículo 9, aliás, capítulo 9, do primeiro versículo, ele disse: ouve Israel, você agora, hoje vai passar para o Jordão, ou vai atravessar o Jordão. E antes da palavra Hayardem, que é Jordão, tem um et. Aí, observa que coisa interessante. Esse et também pode tirar aí, que ele não vai mudar nada, se você disser assim. Pode olhar aí no texto original que você tem, se você disser assim, Atá Oved
Hayaden, você não pronuncia o et e a frase não vai mudar o significado e a tradução vai ser a mesma. Só que esse et aqui é o alfa e o ômega. Aí eu vejo como se Jesus também estivesse com ele já naquela época, desde o início. E olha que você acabou de falar aí, curiosamente, que Moisés se declara que passou 40 dias e 40 noites na montanha sem comer nada. Eu subi aquela montanha. Eu tive a felicidade de chegar lá no cume. Levei umas 6 horas na madrugada. E só para chegar lá eu tive que ir naquelas paradas comer chocolate, senão não conseguiria chegar lá em cima, só para subir. Agora imagine subir e ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar de absolutamente nada. Agora Moisés fez isso tudinho para receber as tábuas e passar 40 anos com esse pessoal no deserto e agora relembrar na entrada deles no Jordão que eles não estavam sós, ele não ia entrar. Ele não ia conseguir, porque Deus já tinha dito que ele não entraria. Mas Moisés está preocupado que ele não entre só. Agora, será que eu também subi lá a montanha lá em Jericó? Não o Monte Nebo, como muita gente fala. Eu fui lá, mas também fui do outro lado do monte onde Jesus passou 40 dias e 40 noites, jejuando para começar a sua tarefa espiritual. Será que não tem um recado muito forte aí da semelhança entre Moisés e Jesus? Um que passa 40 anos, passou 40 dias para receber a mensagem de Deus e está preparando esse povo depois de 40 anos para entrar no deserto, com a identificação de João para Jesus no Jordão, que passou 40 dias e 40 noites, segundo nos narra Mateus. Olha a semelhança da situação de Jesus e de Moisés. Para agora se preparar para trazer uma nova interpretação da revelação de Moisés. Você já tinha observado isso? O que é que você me diz a respeito, antes da gente avançar? Completamente pertinente, professor. Completamente pertinente do meu ponto de vista. Eu vejo uma aliança fortíssima entre a primeira e a segunda revelação. A gente não entrou ainda em Kardec, né? Eu não estou entrando em Kardec. Kardec vem depois com o fenômeno, com a faculdade mediúnica, com o que você falou. Né? O fogo, com a fumaça, né? Toda a mediunidade de efeito físico, como você colocou aí, que eu concordo, né? Porque como é que Moisés escreveu isso na pedra e desce pneumatografia, né? Sem exatamente, exatamente. Então, tudo isso eu vejo uma ligação muito forte de que a gente entenda a questão que você colocou aqui também, da preocupação dele com a humildade, porque aqui quando você diz assim, eu acho que é no versículo 7, né? Recorda que ele fala no versículo 4, não digas em teu coração, quando estiver lançado o Eterno, teu Deus, de diante de ti, por causa da minha justiça é que me trouxe o Eterno para herdar essa terra. Por causa da maldade dessas nações é que o Eterno as desterra de diante de mim. Não diga isso. Ele está lembrando, não vá dizer isso, porque vocês também não foram justos. Tá certo? Vocês não são melhores do que ninguém. Vocês não estão entrando aqui por privilégio. E você vai ver que onde você parou, a gente já começa no versículo 7, diz assim, não se esqueça de que você irritou Deus no deserto. Porque eles foram irreverentes, desde a primeira parada, desde Poço de Mara, quando faltou água, e em outras situações que faltou alimento, eles desafiaram Moisés em várias situações, não acreditaram nele, não aceitaram. O bezerro de ouro foi uma coisa que a gente não falou ainda, mas eles foram, como ele diz assim, foste rebelde contra o Eterno. Quer dizer, vocês não tiveram o merecimento de entrar na Terra Prometida.
vocês estão entrando porque eu sou misericordioso, eu amo vocês e eu escolhi vocês. Portanto, não sejam petulantes, não se sintam maior do que ninguém, sejam humildes, porque você está entrando na terra pelo meu amor para com vocês. Mas vocês não são os únicos. Tá certo? Pelo comportamento de vocês, por lógica, vocês não teriam direito de entrar. É isso que eu vejo, que foste rebelde contra o Eterno. Em Horebe, olha, fizeste tirar o Eterno, irou-se contra vós do ponto de vista de vos destruir. Quando subi ao monte para tomar as tábuas da aliança que fez o Eterno convosco, 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Você já falou até isso. Então, Moisés ele foi, vamos dizer assim, o único que merecia receber o benefício de entrar na terra. Nem mesmo ele entrou. Aqueles que foram rebeldes, politeístas e idólatras que saíram do Egito, também ninguém chegou. Essa geração nova agora é que vai merecer entrar, mas tem que entrar com humildade. Porque os que estão lá vão perder porque não foram bons. Não, por justiça divina, não mereceram ficar na terra. Agora vocês também estão entrando por um privilégio ou um amor incondicional de Deus. E até aí é o que eu estou entendendo. Agora eu vou passar para você, para que você dê continuidade ao estudo do capítulo 9, que eu achei ele assim maravilhoso, fantástico. É um capítulo épico, né? Porque ele marca, ele, além de relembrar a escravidão, tudo que se passou, ele ainda cobra do povo uma mudança. Vocês não estão prontos espiritualmente, vocês não são ainda merecedores. Eu estou dando isso, não é por justiça, não é porque o povo de lá que vocês vão assumir o lugar não são bons, é porque eu amo vocês. É assim que eu entendo o que Moisés passa para esse povo. O professor, e é interessante que ele tem uma conexão, Moisés tem uma conexão psíquica com o povo na condição de um espírito missionário ali, e ele diz, né, que durante esses 40 dias, quando ele já tinha recebido as tábuas da lei, as tábuas do testemunho, o testemunhado, gravado na pedra, para que o povo não pudesse esquecer, modificar, Deus disse a Moisés, mexa-se, desça rapidamente, pois o meu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Eles abandonaram os meus caminhos e o que eu lhes ordenei. Eles fizeram uma estátua fundida para si. Veja então, disse, ele é um povo de dura cerviz. A montanha estava queimando em fogo, e as 2 tábuas estavam nas minhas 2 mãos. Então eu vi que vocês fizeram um bezerro de ouro rapidamente, abandonaram os caminhos de Deus. Eu então agarrei as tábuas e arremessei-as com as minhas mãos, quebrei-a diante dos meus olhos. Eu joguei por conta do pecado que vocês cometeram. Sabe que tem um midrash, professor, tem alguns ensinamentos que vão dizer que essas tábuas, elas não eram de um material tão comum. Mas não estou dizendo que é isso, tá, gente? É parábola. Mas que eram de safira. Eram tábuas de safira. E o que vai estar escrito é que elas pesavam 500 quilos cada. Então, imagina, 2 tábuas, 1 tonelada. Como que Moisés leva 1 tonelada? É muita Smart Fit, né, professor? Ele tinha que caminhar um pouco mais que a gente estava caminhando lá na praia quando a gente foi para lá. E tinha que ter um pouco mais de resistência. Aí que entra a questão que você falou do início, do efeito físico.
do vaso de 200 quilos ter mudado de lugar, né? Moisés estava, imagina, como médium de Deus, tá certo? Ele ali era um médium de Deus. Defeito físico, de pneumatofonia e de pirografia. Então, ele estava ouvindo, escrevendo no fogo, através do seu ectoplasma, doando ectoplasma, sozinho, imagina, não tinha ajuda de mais ninguém, e ainda trazer uma pedra com esse peso, como você está dizendo, de 1 tonelada. E eu digo a vocês, eu subi o Sinai sem nada na mão, porque se eu tivesse levado 1 quilo, eu não conseguia subir. Porque quando chega depois de 5 quilômetros, que você acha que você já chegou, você tem mais de 2 quilômetros numa escadaria íngreme de pedra irregular, não tem um degrau que seja igual ao outro. É de uma irregularidade, não tem corrimão. É aquela pedra ali em cima, não sei como conseguiram fazer aquilo. E você imagina, a gente vê, parece que Moisés desceu numa carruagem, ou que veio levitando, e não foi bem assim. É algo para se refletir realmente como existiu por trás disso situações até hoje inexplicáveis. O interessante, professor, é que assim, eu não estou assumindo que realmente tinha 500 quilos, realmente era de safira, não estou assumindo. Mas vamos assim dizer, se ela foi materializada, tem problemas. Né? Nada de extremamente estranho. Talvez a quantidade de fenômenos físicos que ocorreram nos salões de Paris, ao redor do mundo todo, nos Estados Unidos, sejam mais até difíceis do que materializar só 2 tábuas ali mediante um ambiente, porque existe todo um preparo que a gente percebe como sendo necessário. Mas o interessante, professor, é que quando a gente estuda lá o capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai nos explicar o quanto o ectoplasma é sensível ao pensamento. A partir do momento que Moisés recebe dos espíritos superiores, ou de qualquer espírito que esteja ali o intuindo, o dever de descer, ele recebe essa mensagem, desce com as tábuas, e vamos dizer que essas tábuas poderiam ser tábuas que estivessem levitando. Professor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu vi uma vez 3 cones, eu estava na reunião, e 3 cones, cone de trânsito, eles começaram a levitar dentro da sala e eles dançavam ao ritmo da música que nós cantávamos. Por uma outra vez, um objeto menor, ele se fez como uma flautinha e ele foi andando por algum tempo. Então, assim, não tem nenhuma dificuldade se imaginar, para quem já pôde conviver com alguns desses fenômenos, as tábuas gravitando ou levitando até lá embaixo, ao sopé do morro do Monte Sinai. Quando Moisés se depara com o povo recebendo, fazendo a adoração do bezerro de ouro, o senhor concorda que se o ectoplasma é sensível ao pensamento, nesse exato momento, aquela atmosfera psíquica da corrupção, da comunhão com Deus, faria cessar os fenômenos como um todo? E que se assim estivessem gravitando, levitando, as tábuas elas cairiam imediatamente? Eu já vi por diversas vezes, professor, início de materialização luminosa e algum pensamento mediante os partícipes de reuniões a mudarem, desviarem o seu pensamento e imediatamente ser cortado aquele efeito. A luz se apaga imediatamente. Quando alguém, por exemplo, tem medo, quando alguém, por exemplo,
assim por diante, né? Não, o que quer que seja. Mediante uma ideia de corrupção dos pensamentos, ali não há dúvida, porque aqui ainda vai escrever o texto. Agarrei as tábuas e arremessei mediante aos pecados que vocês cometeram. Eu então subi, e por 40 dias e 40 noites, Moisés pede por misericórdia. Moisés reza pelo povo de Israel para que Deus, entre aspas, não os destruíssem. Professor, eu vou falar com o senhor. O senhor se lembra quando nós estávamos, eu não vou dizer o local, mas estávamos eu, o senhor e um outro amigo médium, e ele recebeu um benfeitor naquele momento, e o benfeitor me deu uma bronca na frente do senhor. Me lembro. Lembra? O senhor é bondoso, já tinha esquecido por caridade. O senhor, por caridade, o senhor já tinha esquecido. Eu tomei uma bronca, o senhor sabe quem é o espírito, fica entre nós. Isso. Eu tomei uma bronca, mas uma bronca. E eu vou dizer para o senhor, não foi a primeira vez. Graças a Deus, não teve outra depois daquilo. Mas eu vou dizer para o senhor, professor, meu Deus do céu, por quantas vezes eu me envergonhei diante dos espíritos benfeitores com os meus equívocos, onde eles assim me disseram: você colocou em risco a obra. Aqui, quando fala, não é que Deus iria destruir o povo. Aqui o intuito não é esse. O intuito é o nosso equívoco, a nossa invigilância, a nossa transgressão, a nossa condição se coloca aqui na condição de que, por muitas vezes, os espíritos necessitam pedir por clemência, por misericórdia, que diante do tamanho da fragilidade, da rebeldia dos nossos corações, nós não venhamos a colher os frutos da nossa indiferença ou da nossa, às vezes, ingratidão. Mas você está dizendo essa aí, eu estou me lembrando, Alvo, só para fechar esse pensamento teu aí, que é muito, muito oportuno, o que Emmanuel diz em A Caminho da Luz, que Moisés recebeu das mãos dos emissários do Cristo no Sinai as tábuas, os 10 mandamentos. E lá no capítulo 34, versículo 29 do livro do Êxodo, disse que quando Moisés desceu do Sinai, ele estava totalmente energizado. Raios de luz saíam da sua fronte. É como se ele viesse tão energizado, tão envolvido, tão cheio de forças benéficas, porque ainda diz, ele escreve que ele estava daquele jeito porque ele acabara de conversar com Deus. Ou seja, ele teve um contato com a energia que nenhum de nós é capaz de qualificar nem explicar a natureza daquela energia. Tá certo? Então ele vinha assim totalmente energizado, saindo raios de luz para tudo que é lugar, e encontra uma festa herética a um ídolo no sopé do Sinai. Aí o que ele faz? Como você disse, quebra essa energia, foi tão forte, que ele não soube o que fazer, as duas tábuas se caem da mão dele, quebrou a energia, e qual é a atitude dele? Ele volta, se ajoelha diante de Deus e fica 40 dias e 40 noites pedindo a Deus misericórdia para não punir aquele povo, inclusive o seu irmão, que estava envolvido no processo. E ali fala que Arão morre depois, né? E eu passei naquele vale, no vale de Mocha, como está escrito lá do lado da Jordânia, e estive no sopé da montanha aonde Arão morreu e foi enterrado lá em cima. Moisés determinou que alguém fosse lá
Miriam já tinha morrido, e ele morreu ali, já perto de chegar naquela cidade dos Nabateus, que a gente visita lá naquela região, próximo, no final do Vale de Moisés. Então, é realmente uma informação muito forte, porque ele diz, o que é que ele fala? O que é que ele diz aqui? Ele diz que prostrei-me, olha, peguei nas duas tábuas, as joguei nas minhas duas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. E prostrei-me diante do Eterno, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, por causa de todos os vossos pecados, o rei, o Avone, né? Porque fazendo o que era mal aos olhos do Eterno para irritá-lo, pois eu tive medo diante do que ele poderia fazer contra vocês. Quer dizer, veja a atitude de Moisés. Intercessão, né? Prece de intercessão, chama-se isso. Exatamente. Esqueceu totalmente, quebraram, porque o que é que ele poderia, qualquer um de nós, numa situação dessa, era achar que o pessoal estava lá aguardando ele, todos sintonizados no bem, e ele seria reconhecido, ovacionado. A nossa visão é essa, o de bem, o benefício que nós poderíamos fazer descendo daquela montanha. E Moisés encontra exatamente o oposto. E o que ele faz? Ele não se vinga, ele não pune, ele volta e fica 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, rogando a Deus, porque ele teve medo do furor que Deus poderia causar contra aquele povo. É muito amor. É muita dedicação, é muita sintonia com o bem. Não é por menos que Jesus o escolheu para ser o portador dessa missão. Sem sombra de dúvidas, né, professor? A gente vai analisando toda a história, desde a sarça ardente, que foi o convite que ele teve, até essa descida do monte, que o que ele fez, a doação dele, praticamente deu a própria vida pela missão. E no final, inclusive, e atendeu o Eterno a minha reza, também dessa vez. E contra Arão, muito se irritou o Eterno para destruí-lo. Orei também por Arão. O professor, e sabe, tem um comentário, uma sirá, aliás, um discurso mais curto, né? Tem discursos mais longos, mamarim, e tem discursos mais curtos que se chamam sirot. Então, uma sirá do Rebbe de Lubavitch, que ele vai falar o seguinte: por que o texto escreve que Moisés joga com suas mãos as tábuas com suas mãos? E aí ele vai dizer, porque elas quebrariam de toda forma com... Ele não diz nessas palavras, mas eu estou colocando com a vibração. Mas para que o povo não fosse culpado sozinho, ele joga com suas mãos para que, entre aspas, filosófico e simbólico, ele pudesse dividir a culpa e não recair. Por isso que o povo errou e eu errei também, né? Exatamente. O povo errou e eu errei também, porque eu deixei as tábuas cair e se quebrar. Exato. Então ele sobe 40 dias e 40 noites lá para interceder pelo povo de Israel, para pedir com todas as forças que não houvesse nenhum tipo de repreensão. E sabe uma coisa interessante, professor? Lá no livro O Mecanismo da Mediunidade, esse livro aqui, no capítulo... eu conheço. Eu já fiz um estudo desse livro todinho, da primeira à última página, no meu grupo de estudo. Maravilhoso, né? É um dos melhores livros sobre mediunidade que eu conheço. Logicamente, depois do livro dos médiuns, né? Sim. Mas é um dos maiores. Agora, quando ele fala aqui sobre o capítulo de efeitos físicos, ele vai nos dizer que alguns médiuns que possuem a capacidade de deslocar-se dos centros de força,
E aí dá para entender porque ele se prostra de face, porque ele cai, porque ele fica 40 dias e 40 noites, porque no momento em que existe esse processo da desconexão de todos os centros de força, ali vai dizer o livro dos médios, é quando exerce maior liberação de ectoplasma, o médium. Então, ali ele também perde a noção, perde o contato com o corpo físico. Lá no livro, no capítulo 28 dos domínios da mediunidade, vai ser explicado que fica entregue como criança às mãos dos benfeitores espirituais, onde pode chegar a catalepsia, o batimento cardíaco pode chegar, não em todos os casos, mas pode chegar a zero, a respiração pode chegar a zero, e como é descrito com vários médiums, como Eusapia Paladino, como a própria Kate Fox, que materializava o espírito de Kate King, a próprio Peixotinho, todos esses foram verificados com parte do seu corpo desmaterializada. Então, aqui nesse sentido, o 40 dias, 40 noites, que é um ciclo, ele tem pode completar esse sentido espiritual. Agora, é interessante que o capítulo 10, o capítulo 9, quando ele está terminando, ele fala sobre, lembre seus servos, Abraão, Isaac e Jacó. Não a teimosia desse povo, a sua maldade, nem o seu pecado. Isso é o versículo 27, professor. Eu estou vendo aqui. Para que não diga os moradores da terra, da qual tirar. Quer dizer, ele lembra, o povo é muito ruim, o povo errou, mas se lembre de Abraão, Isaac e Jacó, que foram fiéis. Não é? E assim, por causa da incapacidade de Deus de trazê-lo para a terra sobre a qual ele lhe falou, e por causa do seu ódio que ele os tirou para abatê-lo no deserto. Ele vai falar assim, olha, o povo até tem o seu livre-arbítrio e a sua condição rebelde, mas interceda, porque é da natureza divina que nenhuma ovelha seja perdida. Que todas... Jesus. Olha, eu li esse versículo, Alves, e achei muito interessante, porque você veja que ele termina o versículo 29 dizendo: eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com tua grande força e com teu braço estendido. É como eu me lembro aqui das 3 parábolas da misericórdia, lá de Lucas, que a gente vê o bom pastor, que Jesus traz em João 10, o Salmo 23 de Davi, tudo tem a ver com isso aqui, porque é como se ele dissesse assim: tende misericórdia desse povo, que você já fez tudo o que eles precisavam fazer, que era libertá-lo da escravidão do Egito, e agora eles estão aqui como sucedâneos de Abraão, Isaac e Jacó, para tomar conta de uma terra e ser o teu representante nessa terra. Então, é o que Jesus diz também em Mateus: não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Eu vejo tanto as 3 parábolas da misericórdia, como o capítulo 10 de João, que o capítulo 10 de João uma similitude muito grande com o Salmo 23, que Davi diz que Deus é o nosso pastor, ele não nos falta. E Jesus vem e se intitula esse bom pastor, aquele que vem realmente cuidar das suas ovelhas. E aí une com as 3 parábolas da misericórdia e exatamente com o pensamento, a bondade, o coração de Moisés, nesse pedido que ele faz, intercedendo por todos. E tem um detalhe ainda aqui: o povo escolhido de Jesus, ou de Deus, segundo está lá no Êxodo, que foi retirado do Egito, etc., etc., esse povo não deve se orgulhar e nem achar que são os melhores, porque o Deus é de todos.
tá certo? Deus mostrou que tem misericórdia e bondade. Eles não corresponderam, mas ele tem. Mas eles não são os únicos. E aí que vem Jesus e diz que não veio só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em primeiro ponto, elas, lá que ele nasceu. Mas existem outros que não são desse rebanho, que eu também vou buscar. E o projeto dele entre nós foi mostrar toda a primeira revelação, que é autêntica, jurando, dizendo não passará um só iude, ou a menor letra do alfabeto hebraico, sem que tudo seja cumprido, que a Torá é verdadeira. As minhas palavras não passarão e ninguém ficará desprezado. Porque eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que somos quem são essas ovelhas perdidas? Todos nós. Hoje, se você for classificar dentro da visão judaico-cristã, quem não é judeu seria as ovelhas perdidas da casa de Israel, que Jesus falou. E ele escolhe um judeu, que foi Paulo de Tarso, para ir pregar para essas ovelhas perdidas, que hoje são aquilo que os judeus chamam de goim, ou nações pagãs, ou nações não judaicas. E que Deus é justo e é Deus de todos. É assim que eu vejo, como ele diz assim: eles são teu povo e a tua herança, que tiraste com tua grande força e com teu braço estendido. Salvaste, tiraste, libertaste. Mas eles, está mostrando aí que se rebelaram. Mas tua misericórdia e o teu amor está dando a chance deles sobreviverem e os seus descendentes entrarem na terra prometida, ou terra de Canaã. É isso aí, professor. E depois, no capítulo 10, os 4 primeiros versículos, 5 primeiros versículos, vão dizer que depois de 40 dias, ou seja, depois de um ciclo, não quer falar dias, depois de um ciclo, Deus perdoou. Ou seja, nossa consciência se perdoou e permitiu o quê? Uma techuvá. Em que sentido? Um retorno. Isso. No sentido de que Moisés recebe depois de mais 40 dias, ou seja, Moisés ficou 120 dias, segundo consta nos comentários rabínicos, lá no topo do monte. 40 para receber a primeira tábua, ou seja, um ciclo, que não é 40 dias exato, Exato. Ciclo de 40, uma quarentena. Rezando pelo perdão, outra quarentena para que então recebesse outras tábuas, exatamente como foram escritas as primeiras. Então ele desce e entrega com essas novas tábuas da lei. Se o senhor quiser comentar, mas vale aqui demonstrar a misericórdia infinita, a persistência, mesmo quando Deus não violenta os nossos corações, ferindo o livre-arbítrio, mas coloca aqui a potencialidade da dor, coloca a destruição como lei de renovação. O que para nós foi destruição, para os espíritos foi renovação. Coloca aqui o valor daquele em condição de superioridade moral, como Moisés, ao interceder por nós, pedindo misericórdia. Aqui mostra que mesmo tendo falido, Deus coloca novamente a confiança em nossas mãos, permitindo que venhamos a fazer diferente. Aqui é colocado as tábuas como tendo exatamente as mesmas leis, porque nós podemos até titubear, nos equivocar, mas as leis divinas são perfeitas, criadas por uma inteligência suprema. E aqui coloca, por último, professor, antes da gente seguir por esse capítulo, que depois a gente continua daqui 15 dias, se Deus quiser, com a presença do Elahá. Coloca toda essa misericórdia, essa bondade, que se a gente lê com as palavras literais, fica difícil entender esse contexto, né? Com certeza, mas uma coisa é certa. Jesus ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes.
mas o perdão de Deus é infinito. Não se conta. Por isso que isso nos encoraja a, mesmo conhecendo os nossos limites, as nossas dificuldades, a gente sabe que Deus está nos esperando. Tudo depende de nós, que Ele vai ser sempre misericordioso, justo e bom. Eu acho que a gente pode chamar a Denise, né? Que registrando a nossa a ausência do Elahá, com certeza teria muita coisa para comentar conosco. E vamos agradecer a Jesus, meus irmãos queridos. Vamos pedir a Ele que esse capítulo 9 do Deuteronômio sirva realmente de roteiro para as nossas vidas. Que o exemplo de amor de Moisés sirva para cada um de nós, suavizar a vida daqueles que nos cercam, perdoar aqueles que ainda não entendem o amor de Deus, a doação do Cristo com a sua luz de renúncia, de amor e de paz, que aqueles que ainda não entenderam possam ser despertos, porque o perdão vem, Deus sempre nos perdoa, Jesus também. Ele está preocupado com essa transição que é prenúncio de uma nova era, de um novo céu e de uma nova terra. E que muitos sejam resgatados, quanto mais melhor, para a alegria dele e a nossa, que a paz reine no Brasil, lá no Oriente Médio, que os homens descubram que só o amor constrói. Que Jesus, com sua infinita misericórdia, possa abençoar cada um de nós. Que cada um de nós possa dizer, como Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. E que essa paz se estenda a todos os lares daqueles que estiveram conosco esta noite. Que Maria, Mãe de Jesus, com a sua infinita misericórdia e amor, nos auxilie a despertar o quanto antes para o momento em que vivemos. E que cada um possa semear a sua paz interior, estendendo a todos aqueles que convivem conosco, direto ou indiretamente. Perdoemos incondicionalmente os familiares, os colegas de trabalho, aqueles que convivem conosco no trânsito, na rua, no dia a dia. Vejamos a partir de hoje um instrumento de Deus em nossas vidas. Que a tua luz, Jesus, abençoe cada um de nós, no nosso trabalho, nessa boa vontade que eu, Álvaro, a Denise e o Elahá temos de levar a vocês da melhor forma possível o conhecimento que nos liberta. Que Jesus nos dê uma noite de paz, um despertar cheio de luz e esperança para dias melhores. Que a tua misericórdia e o teu amor se derrame sobre esse planeta azul que tu tanto amas, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.